Olá meus amigos, estamos aqui hoje para conhecer melhor o livro do profeta Isaías, um dos livros mais empolgantes do Antigo Testamento. O profeta Isaías, é importante que você leia ele junto com a leitura de outros livros do Antigo Testamento. Sim, junto com o livro de 2 Reis, você vai ter um contexto do profeta Isaías, em específico até porque ele é citado no livro de 2 Reis pela relação que ele teve com alguns reis de Israel, em especial com o rei Ezequias, que nós vamos ver inclusive aqui no livro, e também nós vamos ver ele, por exemplo, podemos entender melhor o contexto deste livro também, inclusive das profecias que ele vai fazer lá no livro de Daniel, do profeta Daniel, que viveu no exílio da Babilônia. O profeta Isaías viveu há mais ou menos 700 anos antes de Cristo. E o ministério dele durou 40 anos. Pegou um período em que o povo de Israel passou por muitas mudanças, em especial pelo exílio, por parte dos assírios, do povo de Israel, das tribos do norte, e depois pela invasão dos babilônicos e a levada para o exílio da Babilônia do povo de Jerusalém, das tribos de Judá. Então, da tribo de Judá. É interessante que a gente vê nele, ele vai falar de coisas que vão acontecer muito depois. Deus dá a ele uma graça profética, que inclusive muitos críticos chegam a dizer que este livro não teria sido totalmente escrito por ele, porque ele não teria como saber tantos detalhes do futuro. Porém, os críticos que falam isso desconhecem, ou questionam, na verdade, a graça e o poder de Deus, porque Deus é aquele que dá a saber coisas do futuro, da história, para qualquer homem e mulher. Deus é Deus. E este livro foi escrito exatamente para ser lido pelo povo que estava no exílio da Babilônia, porque o povo de Israel, quando foi levado para lá, se dava conta muitas vezes achava que estava perdido ou que não teria mais um futuro. E o profeta falou sobre o futuro que eles teriam, sim, e que Deus restauraria a glória de Israel. E o profeta Isaías vai falar inclusive da pessoa de Jesus Cristo. Ele vai trazer profecias futuras, por exemplo, de que a virgem daria à luz a um filho, de que o Cristo sofreria, de que morreria com um traje terrível. Ele praticamente descreve toda a morte de Jesus na cruz, detalhes perfeitos de quem foi Jesus Cristo, de tudo que Jesus faria. Inclusive ele prediz algo que iria acontecer apenas 100 anos depois. Ele prediz que um rei chamado Ciro seria servo de Deus, levantado para tirar o povo de Israel da servidão e enviá-los de volta para a terra de Jerusalém. Olha só, ele diz: Ciro, o meu servo. 100 anos antes de Ciro se tornar rei. Ciro não era nem nascido. E ele fala o nome de Ciro está aqui no livro. Esse Ciro é aquele a quem Daniel vai servir no final da sua vida. O livro do profeta Isaías tem muita riqueza e mostra que há um Deus que tem a história em suas mãos, há um Deus que se compadece do seu povo. Então, os primeiros capítulos falam de Deus enquanto Santo de Israel. Então, são oráculos, são palavras de Deus que vieram a ele como julgamento e esperança para o povo, até o capítulo 5. Depois do capítulo 6 é um chamado profético e uma revelação da santidade de Deus. Depois nós temos capítulo 7 até o capítulo 11, palavras de julgamento e esperança durante a guerra entre Israel e a Síria. Esta guerra é uma guerra profunda que aconteceu, onde eles acabaram tendo grandes perdas. O hino dos redimidos, no capítulo 12. O dia do julgamento de Deus, no capítulo 13 até o capítulo 23, fala sobre os julgamentos que Deus faria a todos os povos que estavam à volta de Israel. Babilônia, Assíria, a Filistia, os Moabitas, Damasco e Etiópia, Egito, Babilônia, Edom, Arábia, própria Jerusalém e Tiro. Aqui tem palavras proféticas para todos os povos destas cidades, falando que Deus julgaria eles. E você vai acompanhar na história tudo o que foi falado aqui aconteceu na história depois. Inclusive ele vai falar da queda da Babilônia. Ele diz que Babilônia iria cair. Quem diria que a grande Babilônia, a grande rainha do mundo antigo, esta nação que oprimia todos os povos, um grande império seria destruído, e ele já falava da destruição da Babilônia. Isso vai acontecer lá adiante pelas mãos de Dário, quando os persas vão dominar a Babilônia.
Então você está entendendo o quanto este homem foi usado por Deus para trazer esperança ao povo de Israel e mostrar que no futuro Deus tinha planos maiores para o seu povo e que inclusive esses que hoje pareciam grandes inimigos no futuro nem mais existiriam, mostrando a grandeza de Deus. Depois nós temos os capítulos 24 até o 27, quanto estaria próximo o dia do Senhor, a alegria que a transformação de Deus traria, o relacionamento entre Deus e o seu povo no capítulo 26, né? As transformações que Deus queria fazer no povo de Israel. Depois nós temos capítulo 28 até o capítulo 35, julgamentos e salvação, né? Sobre os reinos do mundo, o dia da vingança, o dia da retribuição. E então nós temos no capítulo 36 até o 39 toda aquela história do relacionamento entre Isaías e o rei Ezequias, e o socorro que Deus traz ao rei Ezequias, que estava, né, com a cidade de Jerusalém cercada por Senaqueribe, né, a confiança de Ezequias, né, que ele tem em Deus, e o quanto Deus abençoa ele, livrando ele, prometendo que na geração dele nada disso de destruição aconteceria em Judá. Inclusive Deus prolonga a vida do rei Ezequias por meio da palavra e de uma ministração do profeta Isaías, conforme nós vimos lá em 2 Reis. E depois ele fala do reino glorioso de Deus, capítulo 40 até o 48, fala sobre o reino de Deus, um plano divino para a restauração de Israel, o povo enquanto testemunha dessa redenção divina, que Deus faria a redenção, Deus salvaria eles, já apontando para uma salvação maior. E depois no capítulo 44 em diante nós temos mostrando que Deus se valeria de um homem chamado Ciro para salvar o seu povo, e Ciro não havia nem nascido quando ele fala aqui, e ele já fala o nome. No capítulo 46 ele fala da queda da Babilônia, olha só, a exortação para voltar, olha só, capítulo 48 ele exorta o povo que estaria no exílio da Babilônia para escapar do seu julgamento sobre a Babilônia, volte para Jerusalém. É esse o pedido. Olha só, ele nem mesmo tinha visto o povo ir para a Babilônia, ele já faz uma palavra dizendo: vocês vão ser levados, mas depois de um tempo Deus vai mandar um homem chamado Ciro e vocês vão escapar de lá, escapem. Olha só a palavra que Deus estava dando para ele, era uma palavra não para a geração dele, nem para a próxima, para a geração dos filhos, dos netos dele. A profundidade, ele entendia que havia coisas que Deus tinha para o futuro e que ele precisava preparar o povo de Israel para o que aconteceria no futuro. Assim também, então, o ministério da restauração, ele é pregado no capítulo 49 até o capítulo 45, e ali vai falar então do servo de Deus. O servo de Deus aqui aponta para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o servo de Deus, né? E a renovação das promessas de Deus para o povo de Israel por meio do servo de Deus, o justo, que restauraria todas as coisas. Isaías 53 vai falar sobre o servo sofredor. Isaías 54, a renovação da aliança. No 56 até o 66 nós temos uma última etapa que fala sobre a responsabilidade e a certeza do reino glorioso de Deus, a busca da justiça, da promessa de Deus, chamado ao arrependimento, voltar à aliança, a natureza da salvação gloriosa que Deus tinha. Deus queria mostrar que só Ele era Deus sobre Israel, a grandeza da benevolência, da bondade de Deus sobre Sião, no capítulo 61. A oração, então, ao Senhor pela libertação, no capítulo 63, 64. E os benefícios da salvação de Deus e a severidade também de seu julgamento, no capítulo 65. E 66 é um livro bem extenso, né? Tem muita coisa, mas você está entendendo que é Deus falando a um profeta, trazendo palavras para o povo de Israel, num período que, para eles atravessarem, se sentindo seguros, olha, vocês serão invadidos, vocês serão levados como cativos, mas depois disso Deus vai levantar entre os reis um homem que vai sacudir tudo isso, e ele vai libertar vocês, e vocês vão voltar e vão tomar essa terra, e depois disso eu vou enviar o meu servo, o justo. Exatamente como acontece, Jesus Cristo vem, muitos anos depois, para apontar um reino eterno. Não mais um reino abalável por governos humanos, mas um reino eterno de Deus sobre o seu povo. E o seu povo não apenas restrito a Israel, mas a todos os que creem. E aí nós podemos ver, né, são palavras lindas. Capítulo 26, versículo 13 diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Olha só.
Confia no Senhor, porque Ele é uma rocha eterna. Capítulo 41, versículo 10, Deus dá a palavra a ele, falando ao povo de Israel, dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. Capítulo 53, eu quero terminar lendo esse capítulo que fala, antecipando o que Jesus faria, Quem creu em nossa pregação? É como se Jesus estivesse falando. Quem acreditou quando eu vim pregar? Muitos não creram, E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhávamos para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Eu imagino quando Jesus estava indo para a cruz, como ele estava desfigurado, mais desprezado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e a carregou com as nossas dores sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E aí fala sobre a glória também de Cristo, que ele seria ressuscitado, que ele iria morrer, mas que depois ele veria a sua posteridade. Se alegraria com o fruto do seu penoso trabalho. O profeta prediz Jesus de várias formas, de que um dia viria um reino eterno, um rei que não seria deste mundo, e que ele sofreria por nós. Ele não seria apenas um rei normal com um cetro e com uma coroa. Ele seria alguém que levaria os nossos pecados. Ele pagaria pela separação, por aquilo que separava-nos de Deus, os nossos pecados. E nos conquistaria, nos compraria, se tornaria nosso rei pelos seus méritos. Esse é Jesus Cristo, o Filho de Deus, anunciado pelo profeta Isaías. Conheça mais o livro de Isaías, aprenda sobre o que Deus fez na história do povo de Israel e sobre as promessas dele que recaem sobre nós.